Boa noite. Deixa eu tirar a webcam para ficar melhor. Assim vocês não precisam ficar, né, dando notas para a imagem, simplesmente para o som. Boa noite, valiosos membros. Uma satisfação muito grande estar aqui com vocês. Show de bola. Me digitem de 1 a 10, por favor. Me conte como é que está aí o som. Boa noite, Moacir de Joinville. Boa noite, Portela. Aline, uau, que bom que você está aí, Aline. Que legal. A Elaine, o Silvio, o Sérgio. Da onde que é o Sérgio? Passou rápido. O Roberto de Osasco. Nossa, de Joinville, a Suzy, eu acredito que é de Suzy. Passou rápido também. O Pecorelli. Boa noite, para nossa alegria, vai preparando aí a Gabi, o Cláudio Carneiro, o Hernandes, o Pavan, o Odessa, enfim, nossa, temos bastante líderes, temos bastante membros aqui, o Roger de Natal, o Jaime, o Milton de Natal, o Chique 10, o Ladir, lá de Toledo, vamos estar aí fazendo um grande evento sábado, né? Acho que é sábado ou domingo, não, domingo, em Cascavel, Ladir. Já fretou uns 10 ônibus aí para levar lá para Cascavel? Elias Gonçalves, palestrante da Maitreya Cash, muito boa noite. Boa noite, diretor Otto, e boa noite, diretor Lucilo Pizeta. Show de bola. Hoje à tarde nós tivemos um treinamento às 14 horas e vocês perderam, assim, todo o treinamento ele tem novidades, querendo ou não, nós aprendemos todos os dias, de tempo em tempo nós estamos aprendendo. Boa noite, Fortaleza, boa noite, Wendel. E hoje à tarde foi muito legal, e vocês perderam um grande treinamento, uma grande palavra, principalmente, do diretor Luciolo. Exato, o computador dele funcionou, gente, funcionou. Hoje desandou o computador lá, estava quase falando sozinho o computador, e foi incrível, ficou muito bom. Então, agora eu vou chamar para vocês, para fazer essa parte das novidades e o treinamento também, esse que eu já o considero como um irmão, né, um irmão mesmo, gente muito boníssima, estamos juntos aí nessa caminhada, junto com o diretor Otto, junto com o diretor Pacheco, que eu acho que daqui a pouco está por aí, e cada dia mais a gente se surpreende um com o outro, com o respeito que cada um tem pelo outro, realmente muito incrível. Da mesma forma também é o diretor internacional, sabe, um respeito incrível, muito bom mesmo. Então, vou deixar com vocês, o diretor Otto, se puder já colocar, por favor, as novidades para o diretor Lucilo estar passando. Ele vai estar passando para nós, tirando as nossas dúvidas, e no final, com certeza, vocês fiquem bem à vontade para fazer todas as perguntas que precisar. Todas as perguntas que precisar. Diretor Lucilo Pizeta, é com você. Arrasa aí, diretor. Vamos lá. Boa noite a todos. Eu gostaria que todos vocês digitassem a nota 1000, somente para os que estão me ouvindo. E é 1000, porque 10 é muito pouco perto do que temos a fazer e iremos com certeza fazer. Então, eu só quero saber quem está me ouvindo bem, me digite a nota 1000, por gentileza. Muito bem, diretor Otto, você já está com uma tela antecipada. Eu gostaria que você voltasse para o início, por gentileza, por favor. Isto, muito bem. Pessoal, primeiramente, antes de iniciar a parte que coube a mim nessa noite, eu gostaria de primeiramente parabenizar todas as pessoas que estão presentes com a gente nesse momento, começando pelos nossos diretores, consequentemente os nossos presidentes, vice-presidentes, os 5 estrelas, 4 estrelas, 3 estrelas, 2 estrelas e também os 1 estrela, ou seja, as pessoas todas que estão presentes nessa sala, o meu muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos.
e gostaria de passar com bastante objetividade as informações que nos foi passada ontem também através do nosso diretor internacional, Jean-Marc Loger. Então, eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção nesse momento e estaremos passando todas as informações, como eu falei, ou seja, tudo que foi nos passado também no dia de ontem. Então, primeiramente, iniciando sobre a primeira tela que temos aí, que vocês todos estão visualizando. Essa é a tela da apresentação do resumo do nosso produto. Como é de conhecimento, eu acho todos vocês, o nosso pacote ele é até. Essa palavra é muito importante frisarmos na nossa apresentação, porque até é uma palavra que abre, na realidade, um subentendimento que não é algo concreto. Por quê? Antigamente apresentávamos até 4 dias, 3 noites. Hoje todos sabemos que devido à mudança, isso foi para até 3 dias e 2 noites para 2 pessoas. Isso é muito importante frisar o porquê do até. Porque pode ter algum determinado momento para uma determinada cidade ou data que talvez não tenha disponibilidade de 2 noites. Porém, se a pessoa pesquisar por 1 noite, pode acontecer que tenha disponibilidade. Então, por isso que tem essa palavrinha na frente, inclusive em vermelho, escrito até. E isso é muito importante vocês frisarem para as pessoas. Os hotéis, todos nós sabemos que a categoria do mesmo é de 3 a 5 estrelas, isso ao redor do mundo, estamos presentes em 190 países, estamos com mais de 11 mil destinos e mais de 150 mil hotéis, sendo que 5.700 desses já no nosso país, Brasil. A estada, todos vocês sabem que o nosso pacote, na realidade, não está incluído o transporte aéreo, não está incluído no preço do pacote, mas a parte aérea também nós temos um mecanismo, na realidade é um motor de reserva, a qual falarei um pouco mais adiante, que poderemos sim vender passagens aéreas. Porém, terá um custo adicional que não é incluído no pacote a qual oferecemos. E esse pacote, todos nós sabemos, o diretor Wagner acabou de falar também, ele tem uma validade, porém com uma ressalva. E essa ressalva é outra informação que eu gostaria de novamente bater nessa tecla, e essa tecla é muito importante. Existe uma carência de 20 dias que o parceiro nos exige para realizar qualquer reserva de qualquer um dos senhores ou das senhoras. Isso significa que 20 dias antes de vencer esse prazo de 1 ano, você necessita ter realizado a sua reserva. Se por qualquer motivo você não realizou, lamentavelmente, devido aos termos e condições, você perdeu o direito de uso do produto. E por um valor de tão somente R$ 499. Este é o valor que estamos oferecendo sobre o nosso produto. Se você pegar esse valor, fracionar em 2 noites, estamos falando em R$ 249,50, que esse é o preço de uma média a nível mundial. E também, se você pegar esse valor e dividir por 2 pessoas, que dá direito a acompanhante, estamos falando de uma média de R$ 124 para você, juntamente com o seu acompanhante. E, diretor Otto, se puder passar a tela, a gente agradece. E todos nós também sabemos que o que faz a confirmação da sua reserva, logicamente, é o quê? É o pagamento da taxa de reserva. E sobre o pagamento da taxa de reserva, eu irei falar exatamente nesse primeiro momento sobre a tela das bonificações, a qual, quando você realiza 2 vendas diretas, estando no topo do Travel Board, mas vou repetir, estando no topo do Travel Board, você realizando 2 vendas e ciclando, ou seja, você subindo um nível, na realidade você vai mudar de nível, você vai por um outro nível chamado Cashboard. Ciclando para o Cashboard, a empresa irá recompensá-lo com o valor de R$ 190. E esse valor de R$ 190, nada mais, nada menos que ele representa exatamente o valor da nossa taxa de reserva. Ou seja, valor da taxa de reserva é o que garante a sua hospedagem no dia tal, na cidade tal, com acompanhante tal e naquele número de noite tal que você decidiu. Valor desta taxa, R$ 190. Pode passar, diretor Otto, a próxima tela. E se você realizar a sua terceira venda direta, a qual vai aparecer nesse slide, a companhia irá acreditar a você um bônus adicional, um bônus extra, que é um bônus de
R$ somente como uma forma de incentivo. Pode passar, Otto, mas lembrando, isto é se você fizer a sua terceira venda direta. E se você fizer a quarta, quinta, sexta e assim sucessivamente, na realidade, como forma direta, a companhia não tem remuneração. E, em contrapartida, ela remunera você em outras bonificações que eu estarei apresentando a partir de então. Então, só recapitulando, as suas vendas diretas, você ganha 190 sobre as duas primeiras, ciclando do Travel para o Cash, e fazendo a terceira, R$ 40. E agora, nesse exato momento, nós entramos no plano de carreira da companhia, falando dos nossos status e das nossas comissões. E sobre o status e comissões, na minha opinião, isso é uma das partes mais importantes do nosso negócio, porque o status e comissões da companhia é o plano de carreira da companhia. E tudo começa denominado de 1 estrela. Consequentemente, você poderá passar o nível de 2 estrelas, 3 estrelas, 4 estrelas, 5 estrelas, vice-presidente até o grande dia, o grande momento, aquilo que as pessoas têm que ter como foco, como objetivo, presidente. E para você chegar ao nível de presidente, primeiramente você passa pelos outros níveis, sendo que o primeiro nível após 1 estrela é chegar ao nível de 2 estrelas. E para isso você precisa atingir um número de 50 vendas no seu time. Essas 50 vendas, elas podem ser realizadas de forma direta, porém elas podem ser realizadas de forma indireta. Estamos falando de marketing multinível, com um detalhe muito importante, sem limite de profundidade. Melhor que isso tudo, sem limite de prazo para que você atinja qualquer um destes níveis. E isto é muito importante, isso é o ponto positivo do nosso plano de negócio. Ou seja, temos um status e temos um número. A diferença é que este número não existe uma meta para que você atinja. E, consequentemente, isso serve para todos os demais níveis. 3 estrelas, a qual até o dia de ontem, para você ter graduado 3 estrelas, você necessitava de 300 pacotes. E hoje, com tão somente 200 pacotes, você já estará graduado 3 estrelas. Consequentemente, 4 estrelas com 700 pacotes, 5 estrelas com 2.000 pacotes, vice-presidente 3.500 pacotes e presidente 7.000 pacotes. E mais uma vez, repito, enquanto o diretor Otto pode passar a tela, todos estes números, todos esses níveis, as vendas são acumulativas. Isso significa que se você estiver com 150 vendas e o seu próximo nível é ser 3 estrelas, significa que está faltando tão somente 50 vendas. A partir do momento que você atingir essas 50 próximas vendas, você já estará graduado 3 estrelas. Isso independente do tempo que você levará para atingir essas 50 vendas a mais. Se você fizer no dia seguinte você será 3 estrelas. Se você levar 3 meses ou 6 meses, você será 3 estrelas da mesma forma. E vamos para os números, que é isso que nos importa e é isso que faz as pessoas estarem presentes aqui nesse momento. Se você estiver graduado 2 estrelas com tão somente 50 vendas na sua online, sejam de vendas diretas e indiretas, a companhia vai pagar a você 1,5% sobre todas as vendas que o seu time venha a produzir a partir de então. Nesse caso, meramente uma ilustração, se o seu time produzir tão somente 25 vendas, vezes 1,5%, que esse 1,5% ele está calculado em cima do valor do produto, a qual o produto, volto a repetir, é R$ 499, então a nossa base de cálculo é R$ 499, R$ 1,5%, sobre 25 vendas, estará sendo creditado no seu back office, no seu escritório virtual, o valor de R$ 187. E se você for um 3 estrelas, que isto com certeza é o objetivo da maioria das pessoas, porque o verdadeiro objetivo é se tornar presidente, mas sendo 3 estrelas, o seu benefício é de 5% a mais. Então, 1,5 com 5, já teremos 6,5% de remuneração sobre o volume que o seu time vem a produzir. Nesse caso, uma ilustração, se o seu time produzir 100 vendas no seu time, 100 vendas vezes 6,5% de uma linha aberta, não é uma linha que estejam te cortando, ou seja, não existe ninguém graduado abaixo de você. Sobre essas 100 vendas, a companhia vai liberar a você no seu escritório virtual R$ 3.244. Se você for 4 estrelas,
porque você já atingiu um volume de 700 pacotes, a companhia libera a você 3,5% a mais. Então, quem tinha 6,5%, gente, isso aqui realmente é forte e impactante, porque agora estamos falando de 10% de um 4 estrelas. E sobre o mesmo volume de vendas, sobre a mesma ilustração, sobre as mesmas 100 vendas que o seu time supostamente vem a produzir, a companhia vai creditar a você 4.990. Porque, volto a repetir, 10% da base, que a base é 499, são 49,90. Sobre 100 vendas, matemática, ciência exata, não tem como ser diferente. Será R$ 4.990. Lembrando, estamos só no início, esse negócio começa a pegar força cada vez mais, porque você consequentemente vai atingir o nível de 5 estrelas, e sendo 5 estrelas é porque você um dia atingiu o número de 2.000 vendas, 2.000 pacotes no seu time, e com 2.000 pacotes no seu time você estará graduado 5 estrelas e com direito de 2,5% a mais. Então, para quem tinha 10, 2,5%, 12,5%. Sobre as mesmas 100 vendas, com o mesmo nível de análise, vamos dizer, de dinâmica, vamos dizer assim, sobre esses 12,5%, ao invés dos 4.900 que você teria recebido como 4 estrelas, aqui você recebe 6.238, e realmente esse negócio, a partir de então, aquilo que pode ser algo opcional, algo que você venha fazendo de forma, vamos dizer assim, paralela à sua atividade, isso pode se tornar agora de forma integral, inclusive pelos ganhos e o potencial do negócio. Porém, você pode atingir o nível de vice-presidente, e sendo vice-presidente é porque você atingiu 500 vendas no seu time, na sua online, e agora você tem mais 1,5%. 12,5% com 1,5%, todos nós sabemos, chegamos a um número de 14%. 14% agora. Imagine o seguinte, que o seu time não produza 100 vendas, seu time produza 500 vendas, e acredite você ou não, isso é totalmente possível. Por quê? Porque não podemos esquecer que você já tem 3.500 vendas no seu time, e produzir 500 vendas, isso é totalmente viável dentro do nosso conceito. E se isso acontecer, você graduado como vice-presidente, a companhia vai creditar a você R$ 34.930, e realmente aqui nesse momento, se até então você não fazia em tempo integral, esse é o momento de você decidir fazer esse negócio verdadeiramente falando de tempo integral, porque afinal com R$35 mil, eu acho que dá para dar a conta até para o patrão. Agora, não podemos esquecer que vamos ser presidentes, e esse é o objetivo, nos tornarmos presidentes. Sendo presidente é porque um dia você atingiu 7.000 vendas na sua online. Volto a repetir, mais uma vez, não tem prazo para que isso aconteça. O importante é você saber que você sendo presidente, o seu direito é de 1,5% a mais. E tendo 1,5% a mais de 14%, agora teremos 15,5%. E 15,5% sobre um volume de negócio, meramente uma ilustração aqui de 1.000 vendas, que isso também é totalmente possível ser realizado, significa que você vai levar para sua conta bancária o valor de R$ 77.345, pois afinal são 15,5% sobre a base que é R$ 499. Isso representaria, sobre 1.000 vendas, os R$ 77.345. Mais uma vez eu volto a repetir, toda essa ilustração ela está baseada em linhas abertas. O que é linhas abertas? É que não tenha pessoas do seu time, líderes abaixo, que estão graduados em outros níveis. Sobre isso, participe dos nossos treinamentos. Treinamentos esses online, treinamentos esses presencial, junto com a sua liderança local. É muito importante sabermos o que é linha aberta. É o que eu acabei de passar. Mas é tão importante vocês saberem o que é linha fechada. Ou seja, líderes que supostamente abaixo do seu time também estarão se graduando. É muito importante vocês saberem sobre isso. E eu vou dar uma dica. Mar de Rede tem 2 princípios. Quais são? Profundidade e lateralidade. Profundidade, segurança, lateralidade, dinheiro. Então, se vocês querem segurança, façam profundidade. Se vocês querem dinheiro, façam lateralidade. Melhor que os dois. Ponto de equilíbrio. O que é ponto de equilíbrio? Profundidade e, ao mesmo tempo, lateralidade. Esse é o segredo de marketing multinível. Diretor Otto, passa a próxima tela, por gentileza.
que isso tudo as pessoas já é de conhecimento. Agora vamos falar do cashboard. Isso aqui sim é uma verdadeira revolução. Por que vamos falar de revolução? Vamos falar de coisas em alta velocidade. Aquilo que demorava talvez 30, 60 ou 70 dias para ciclar, você agora, é como se tivesse recebido nitro, é como se você tivesse um motor turbo. Por quê? Porque agora você pode ciclar, gente, não é por semana, não é por mês, não é semestral, não é anual, você pode ciclar por dia. E antes eu nunca falei isso. Todos vocês me conhecem, todos vocês já viram minhas apresentações, e eu nunca falei isso com tanto entusiasmo. Eu estou falando isso porque o que eu estou falando, eu tenho certeza e propriedade do que eu estou falando. Mas para você ciclar por dia, você precisa do quê? Você precisa de um time. E junto com o seu time, aplicando as regras, principalmente regra de velocidade, que também, sobre regra de velocidade, novamente eu falo, assista as conferências dos treinamentos sobre sistema de velocidade, sistema de matriz, assista os treinamentos presenciais sobre o sistema de matriz, que você vai entender o que é regra de velocidade. Porque com regra de velocidade, acredite você ou não, com tão somente 4 ou 6 vendas no seu time, dependendo de como você se encontra naquele momento, naquele cashboard, se a pessoa do topo está ou não protegida, se os intermediários puxaram alguém ou não puxaram, você pode ciclar com tão somente 4 vendas no seu time, e isso eu tenho como provar a vocês. Muito simples, de que forma? Participe dos próximos treinamentos que vocês vão ver como isso totalmente é possível. Mas vamos falar não da regra da velocidade, vamos falar daquilo que é básico, e a maioria de vocês conhece, Travel Board e Cashboard. Hoje, esse é o nosso sistema. Travel Board, você estando no topo, a exemplo da ilustração ali, imaginamos que você é essa casinha azul. Quando você realizar 2 vendas na base, a sua base foi preenchida e você ganha direito de subir um nível. Quando você subir um nível, o que vai acontecer? Na realidade, você vai ciclar para o cashboard. Neste exato momento, no cashboard, você vai estar recebendo o valor dos R$190. E se por qualquer motivo do planeta você só subiu com uma venda, lamentavelmente, você perdeu o bônus integral dos 190, mas mesmo assim você ganha 95, ok? E, consequentemente, você chega no cashboard. Você chegando no cashboard, no exemplo, na ilustração ali, você está denominado pela matrizinha amarela. Você chegando ao topo dessa matriz amarela, sem falar de regra de velocidade, do que eu antecipei essa tela, você chegando em módulos normais, quando você chegar ao topo e esta base foi preenchida, essa base que existem 4 casas na base, forem preenchidas, você acaba de ciclar. E se você fez o seu tema de casa, qual é o tema de casa? No mínimo, 2 vendas, 2 novas vendas a cada novo ciclo, você sempre estará qualificado a receber o valor de forma integral. E qual seria o valor de forma integral? Ciclando no cashboard, pelas 2 vendas que você realizou no Travel Board, a companhia acredita a você R$ 2.310. E se por qualquer motivo, repito, você se qualificou tão somente com uma venda, a companhia vai creditar a você R$1.000. Ou seja, você está deixando, você não perde, porque quem perde é aquilo que tinha, então você não tinha, você deixou de ganhar R$1.310. Por quê? Porque você fez metade do trabalho, metade do teu compromisso, vamos dizer assim, aquilo que você se determinou a fazer. Só que também tem aquelas pessoas que não se qualificaram. O que é não se qualificar? A pessoa que não vendeu para ninguém. E gostaria de deixar registrado aqui que não tem obrigação de vender nada para ninguém. Se você brincar que você trabalha, a companhia também brinca que paga e também não paga. Em resumo, se você não vender, a companhia também não vai lhe pagar. Mas eu quero também deixar registrado, antes de ir para a próxima tela, diretor Otto pode passar a próxima tela, eu queria deixar registrado uma coisa que é muito importante nessa tela, gente. A maioria dos líderes, a maioria das pessoas que apresentam o plano de carreira da My Travel Cash, quando fala de matriz, as pessoas falam nessas 2 vendas. E quem está sentado naquela cadeira pela primeira vez, ele acha que a regra do nosso negócio é 2 vendas. E eu quero deixar registrado aqui para vocês agora, que 2 vendas nunca foi a regra do nosso negócio. 2 vendas sempre foi somente o que lhe qualifica para ter o direito de receber o bônus integral. Mas se você quiser ganhar isso de forma rápida, meu irmão, se você quiser ganhar isso de forma rápida, minha irmã, você precisa fazer o seguinte: não traga 2, traga 4,
traga 5, traga 6, traga 10, 20, 40, 50, 100, eu não sei qual é o seu potencial. O que eu quero deixar registrado nesse momento, antes de falar da próxima tela, é que o número 2 nunca foi o número do negócio. O número 2 é só o que lhe qualificou. Então, gente, vamos trabalhar, vamos botar a gente para dentro desse negócio, vamos mudar a vida das pessoas, mas melhor que mudar a vida das pessoas, mude a sua vida primeiro, mude a sua vida com atitude, mude a sua vida com ética, com caráter, com honestidade. É isso que faz as pessoas mudarem de vida. E agora vamos para a próxima tela. Vamos falar de uma bonificação que até então não existia e vai passar a existir a partir desse momento. Não, volta, diretor Otto, você já passou. Volta aí que eu preciso falar da tela anterior, querido. É que eu estou entusiasmado aqui, né, Otto? Estou acelerado. Nós vamos falar de uma comissão que, na realidade, essa comissão ela foi implantada agora nesse novo sistema. É o ganho sobre as suas vendas de estadas de hotéis. Vamos imaginar uma ilustração. Vamos imaginar que hoje exista alguma pessoa que não queira fazer My Travel Cash. Na realidade, não é que ele não queira fazer My Travel Cash, ele não se identifica com marketing multinível. E existem muitas pessoas assim no mercado. Só que essas pessoas, muitas delas, essas pessoas viajam, essas pessoas se hospedam. Então, o que nós temos a oferecer para essas pessoas? Se eles não querem fazer parte do conceito, ótimo, legal, bacana. Mas se eles quiserem comprar um pacote de hospedagem, e vamos imaginar que eles decidam ir para uma cidade onde que a My Travel Cash, através do seu parceiro, não tem a disponibilidade de hotelaria. Vamos imaginar uma cidade, agora uma ilustração. A cidade chama-se PQP. Brincadeira, lógico. Mas a cidade PQP, quando você vai no motor de reserva, ela não aparece. Isso significa que nós não temos hotéis conveniados na cidade. Porém, se você entrar no seu motor de reservas de passagens aéreas, passagem, não é passagem, estou confundindo aqui, perdão a vocês, na realidade de hospedagem, o que vai acontecer? Pode ser que nesse momento apareça essa cidade chamada PQP com alguns hotéis disponíveis. E aí cabe a você realizar a venda de algum desses hotéis que pode ser do interesse dessa pessoa que está do outro lado. Consequentemente, o que isso vai gerar? Isso vai gerar para você 5% de forma direta, tá? 5% de forma direta, porém quero deixar registrado que é 5% sobre o valor da comissão, e não, isso é muito importante deixar claro aqui para vocês, porém na realidade não é só para você, ele vai gerar também mais 5% para o seu time, para a sua downline, na realidade é 10%, 5% de forma direta e 5% indireto. Em que forma indireto? 2% para o primeiro nível, 1% para o segundo nível, mais 1% para o terceiro nível, e agora 1% não para o quarto nível, e sim para quem? Para os presidentes da companhia. E mais uma vez, volto a falar para vocês, ser presidente, a partir de então, desse momento, realmente é muito gratificante. Por quê? Porque 1% de nada é nada, mas 1% de alguns milhares de reais, que com certeza nós estaremos vendendo de pacotes de hospedagem, ou seja, de estadas, para pessoas que querem ir para uma determinada cidade, onde que nós não temos, de repente, um hotel, ou de alguma pessoa que não tenha familiaridade, vamos dizer assim, com marketing multinível, pode representar muito, muito mesmo. Agora, diretor Otto, pode passar para a próxima tela. Vamos falar agora do motor de reserva. Este sim é de passagens aéreas. Então, o diretor Otto já está passando. Isso aqui também não é muito novidade, porque isso aqui nós já tínhamos há um tempo atrás. Porém, nós tínhamos esse sistema de vendas que não gerava comissão. Só que a grande vantagem hoje é que gera comissão, e essa comissão, ela chega a 50% sobre o valor da comissão. Porém, existe uma regra. Qual é a regra? Ela está dividida em dois módulos, vamos dizer assim, esses 50% da comissão. 25% dessa comissão para quem vendeu essa passagem, e os outros 25% na mesma regra, ou seja, para o seu time, sendo 10% para o primeiro nível, 7% para o segundo nível, 5% para o terceiro nível e 3% para os presidentes. Mais uma vez, volto a repetir, esse mercado, gente, não sei o conhecimento de vocês, mas a indústria do turismo é uma indústria muito forte, e um dos
principais, vamos dizer assim, coadjuvantes, o que mais faz movimentar essa indústria é o mercado da aviação, ou seja, as passagens aéreas. E 3% de nada, eu volto a repetir, é nada, mas 3% de algumas milhares de passagens, isso vai representar, e muito, no bolso dos presidentes, com certeza nas pessoas do nível terceiro nível, daquela pessoa que fez a comercialização, do segundo nível, primeiro nível, e consequentemente 25% da comissão para quem realizou, ou seja, quem executou essa venda, ok? Diretor Otto, pode passar também essa próxima tela, que agora nós vamos entrar na tela que aquilo que foi lançado ontem verdadeiramente como a grande novidade. O nome está falando aí, todos vocês estão visualizando. VIP Member. O VIP Member vai ter um PIN, vamos dizer assim, exclusivo de VIP Member, exatamente nesse formato que vocês estão visualizando. Eu digo para vocês, não como um conselho, não estou aqui para aconselhar ninguém, mas estou aqui para dar a dica. Meu irmão, eu não sei o que você pretende esse negócio. Eu só sei de uma coisa, se você pretende algo com essa companhia chamada MyTravelingCash, se você acredita nela, eu não sei como, eu só sei que você tem que ser VIP Member. Por que você tem que ser VIP Member? Porque VIP Member veio simplesmente para revolucionar o mercado. O VIP Member foi criado com o único objetivo, qual? Potencializar o seu negócio. Simplesmente para você que hoje, talvez, que está passando por uma tremenda dificuldade financeira, o VIP Member pode ser a solução do seu negócio. Independente de tudo que eu apresentei até então, que tudo que eu apresentei já é bom. Agora, VIP Member, volto a repetir, ele veio simplesmente para potencializar o seu negócio. Agora, diretor Otto, por gentileza, passa a primeira tela. Eu gostaria de explicar um pouco melhor para as pessoas sobre o VIP Member. Vamos lá. O VIP Member, gente, nada mais, nada menos que nós temos um pacote de luxo. E esse pacote de luxo, ele está representado por, até aqui nessa tela, tá? Peço até desculpa a vocês, mas eu quero deixar gravado que existe uma palavra antes desse número 4. Essa palavra é até. Até 4 dias e 3 noites ao redor do mundo. É exatamente igual ao sistema tradicional que eu acabei de apresentar, o sistema Classic. Porém, lá tem uma diferença, até 3 dias e 2 noites. E o VIP Member, na realidade, ele te dá direito de um dia a mais e uma noite a mais. Ou seja, até 4 dias e 3 noites ao redor do mundo. Hotéis, somente 4 a 5 estrelas. Nesta categoria VIP Member, não existe hotéis 3 estrelas. Somente 4 a 5 estrelas. Repetindo, novamente, estada não inclui transporte. A regra é a mesma do sistema tradicional, do sistema Classic. E a validade do mesmo também é 1 ano. Lembrando da ressalva, existe o quê? Uma carência de 20 dias para você realizar a sua reserva. E aonde que você encontra essa informação? Dentro do seu escritório virtual, dentro do seu back-office. Para maiores informações, assista os treinamentos. Treinamentos esses, online, treinamento da liderança, que todos os nossos treinadores, as pessoas que estão aptas a apresentar, sabem como lhe explicar onde que você vai ver a data de validade, e não somente a data, além de uma data, nós temos um horário de validade. Sempre, naquele determinado dia, sempre, a validade é sempre até às 15 horas da tarde, horário de Brasília. Pode passar, diretor Otto. E não podemos esquecer que o que confirma a sua reserva também do VIP Member é o quê? O recolhimento da taxa de reserva. Da mesma forma que o tradicional tem a taxa de reserva, a qual é de R$ 190, o VIP Member também tem o valor da sua taxa de reserva, a qual eu falarei um pouquinho mais adiante. Qual é o serviço VIP, vamos dizer assim, que será lhe oferecido no momento que você realizar a sua reserva através do VIP Member? Você terá todo um suporte de reserva, ou seja, na realidade não é você que vai fazer a sua reserva. Quem vai fazer a sua reserva vai ser o pessoal do suporte de reservas da MyTravelingCash. Você simplesmente vai ao seu motor de reserva
Você vai selecionar a sua cidade e vai pesquisar também em cima do número de datas e, lógico, em cima do número de noites. Você tendo o hotel escolhido, você vai nos passar essa informação através do nosso suporte online, através do nosso suporte de reserva, e, consequentemente, toda a parte, a finalização da sua reserva será feita pelo nosso suporte. Ok? Isso é muito importante para vocês. Inclusive, o suporte vai ter informações adicionais, tais como o seu horário de chegada. Lógico que talvez esse horário não é um horário preciso, até porque, dependendo da cidade que você vai, depende de translado, transporte aéreo, enfim, tem algumas coisas que faz talvez você não chegar exatamente naquele horário. Mas nós vamos ter uma ideia. Para que isso? Porque o hotel vai estar preparado para lhe recepcionar como um verdadeiro VIP na sua chegada, na sua recepção, nas suas acomodações. Detalhe, o VIP Member, isso aqui agora existe um, entre parênteses, dependendo do aeroporto, da cidade desejada, vai ter inclusive o translado do aeroporto ao próprio hotel. Ok? Mas volto a repetir, isso dependendo da cidade do próprio aeroporto, ou seja, depende desta prestação de serviço através do nosso parceiro. Porque às vezes tem algumas cidades, que embora são cidades que até mesmo possa ter um aeroporto, mas são cidades, vamos dizer assim, do interior, né? Cidades que não são as capitais, e aí, de repente, alguma dessa cidade pode ser que não tenha esse serviço de translado. Por isso que temos que deixar claro que isso depende o quê? Exclusivamente dessa parceria dos próprios aeroportos. Mas nas capitais, a grande maioria delas vai também oferecer esse serviço. Outro detalhe muito importante que o VIP Member, na maioria das vezes, está aí entre parênteses também, sempre que possível serão quartos superiores. E por que a gente fala sempre que possível, gente? Porque nem sempre esse hotel que você vai escolher, que você vai desejar naquela data, talvez tenha disponibilidade de um quarto superior. Talvez ele naquele momento só tenha um quarto standard, como eles chamam. E aí, consequentemente, o setor de reserva ele vai lhe informar, falar, olha, prezado membro, esse hotel desejado até tem disponibilidade. A diferença é que, não sei se você vai aceitar ou não, por exemplo, quarto superior, vamos dizer assim, o quarto luxo não está disponível, mas tem disponibilidade do quarto standard, que também é um bom quarto, você pode ver algumas imagens, através da própria internet, alguma coisa do gênero, e você vai decidir se você aceita sim ou não. Na realidade, gente, quem decide é o cliente. Essa é a verdade, vocês sabem que é assim que funciona, ok? Então, diretor Otto, passa para a próxima tela, sobre o produto eu já falei, e agora vamos para os ganhos financeiros do VIP Member, que é aqui que agora as coisas verdadeiramente começam a acontecer. Valor de investimento, diretamente falando, R$3.000, independente do valor do tradicional da Classic. Classic, todo mundo sabe, investimento, R$200 é o produto, ou seja, o pacote, porém, existe o valor de uma taxa de uma franquia lá no Classic, ou seja, no sistema tradicional. E qual é o valor da franquia? R$200. Significa que se você pegar os 499 juntando com os R$200, teremos o valor de R$690, ou seja, R$699. Isso significa que o nosso preço permaneceu o mesmo no sistema Classic, não mudou nada, só mudou a dinâmica de apresentação. Produto 499, franquia R$200. Porém, o pacote VIP, ele não tem taxa de franquia. O pacote VIP, ele tem somente um valor específico. E o valor específico está na tela de vocês. Qual é o valor? R$3.000. E como eu falei para vocês, o direito de usufruir desse benefício foi tudo que eu falei até então. Só que o principal benefício, gente, agora eu quero falar um pouquinho, pode até passar a tela, diretor Otto, mas eu quero falar para algumas pessoas que têm nos mandado alguns e-mails, algumas pessoas nos ligam, e a gente percebe que a maioria das pessoas, na realidade, estão confundindo a My Traveling Cash como uma agência de turismo. E eu quero deixar aqui claro e registrado para vocês, My Traveling Cash, gente, acredite você ou não, nós trabalhamos com turismo? Sim. Trabalhamos com pacote de hospedagem? Sim. Trabalhamos com possibilidades de venda de pacotes aéreos? Sim. Só que não somos uma agência de turismo, gente. Nós somos uma empresa de marketing multinível. Entendam isso.
Somos uma empresa de marketing multinível. Nós oferecemos, além de uma prestação de serviço de um produto, oferecemos uma remuneração, um plano de carreira. Por que eu estou falando isso? Porque tem pessoas que nos questionam, que falam que, de repente, esse tipo de serviço, seja ele VIP Member, seja ele Sistema Classic, eles vão no sistema lá de busca, por exemplo, de qualquer empresa no caso de turismo, e fazem comparativo, diz, Silvio, mas esse pacote na cidade X, para esse hotel X, para esse número X, temos com toda essa prestação de serviço por valor Y. Exemplo, certo? Muito bem, aí pergunto a vocês, muito legal, bacana, só que essa empresa X, essa empresa Y, essa empresa de turismo, ela oferece a você o que My Travel in Cash oferece? Ela oferece a você um plano de compensação? Ela oferece a você a independência financeira? Essa é a pergunta. Então entendam de uma vez por todas, My Travel in Cash, somos uma empresa de marketing multinível. E sobre os valores dos R$3.000 de investimento, quando você estiver no sistema, vamos imaginar que fosse o Travel Board, exatamente igual ao do Classic, uma matriz no topo e duas intermediárias. Quando você estiver no topo, realizar as duas vendas da base, nesse exato momento a base se completa. Nesse exato momento, os que estavam na base, eles ganham o direito de chegar ao topo do Travel. E, consequentemente, você que estava no topo, você cicla para o Cashboard. E nesse exato momento, a companhia vai liberar para você, pelo sistema VIP Member, através das duas vendas que você realizou, R$500. E agora pode passar, diretor Otto, a próxima tela, que agora nós vamos mostrar qual é o prêmio que lhe aguarda no Cashboard. Ou seja, quando você chegar ao Cashboard, eu vou falar só do sistema tradicional. Imagina que você entrou na base, foi para o segundo nível, chegou ao topo e ciclou do cash retornando para o Travel Board, a companhia vai creditar a você nada mais, nada menos que R$7.500. E isso realmente é impactante, porque se você juntar R$500 mais os 7.500 sobre aquelas duas vendas que as pessoas fizeram o processo de duplicação, que 2 virou 4, 8, 16, 32 e assim sucessivamente, a companhia somente no sistema de matriz vai pagar a você R$7.500. Porém, volto a repetir, gente, existem dois sistemas, duas ferramentas, vamos dizer assim, no sistema de matriz. Uma ferramenta chama-se Standby. Agora, a mais importante, as regras de velocidade. Não perca os próximos treinamentos, porque na realidade a regra de velocidade, você estando numa base, seja de um sistema Classic, seja no sistema VIP Member, na base de um Cashboard, você já pode ciclar. Existe essa possibilidade real de você já ciclar. Você não vai nem para o segundo nível e muitas vezes nem para o topo, você já cicla da base. Isso, gente, é um negócio muito forte, isso é um negócio impactante, isso muda a vida de pessoas. Agora, vamos imaginar que se você, subindo de forma gradativa do primeiro nível, segundo nível, e chega ao topo, e também chegando ao topo, protegido. Para você saber o que significa protegido, é você, pelo menos, ter trazido os 2 diretos seus do Travel Board para o Cashboard. Isso é a palavra protegido. Quando você está no topo de uma matriz, seja sistema Classic, seja sistema VIP Member, mas nesse caso estou falando de VIP Member, quando você chega ao topo da matriz Cashboard do VIP Member, protegido com seus 2 diretos que você trouxe do Travel, não é simplesmente cadastrar eles e deixar eles lá embaixo. Você necessita trazer eles para o Cashboard. Se você fez isso, estando no topo, sem ainda ter ciclado, a companhia já libera R$1.000 no VIP Member. Então, 1.500 do Travel, mais estando no topo 1.000, já temos 1.500. E quando você preenche a base e cicla de forma integral, a companhia libera você mais os R$6.500 restante. Então, 500 do Travel, 1.000 do topo e mais 6.500, chegamos ao mesmo valor, ou seja, R$8.000. É isso que é o ciclo do sistema VIP Member. E esse negócio é forte, gente. Esse negócio é impactante. Mais uma vez eu digo, assista os treinamentos, aprenda tudo, simplesmente tudo sobre regra de velocidade. Por quê?
Porque sabendo de regra de velocidade, sabendo regra de proteção, com tão somente, acredite você ou não, com 4 vendas no seu time, dependendo de como estão posicionadas as matrizes, protegidos ou não, você pode ciclar e receber esses valores. Mas para isso, você precisa participar dos treinamentos. Nos treinamentos, você vai ser capacitado. Você capacitado, você vai conseguir ter resultado. É assim que as coisas acontecem, ok? Diretor Otto, agora vamos para a tela principal. Vamos falar dos bônus do sistema VIP Member. Porque agora realmente é um negócio para ficar sem dormir. Eu já estou 3 dias sem dormir, já estou enfoguetado e vou ficar mais 3. Agora, segure os seus corações. Residual mensal do VIP Member. Na mesma regra, você vai receber do VIP Member exatamente os mesmos percentuais de acordo com a sua graduação do sistema Classic. Ou seja, 2 estrelas, se você tem 50 vendas, 3 estrelas, 200, 4 estrelas e assim por diante. Percentual, exatamente o mesmo. Agora preste atenção, gente. Preste atenção agora. Se você for 2 estrelas, com 50 vendas no seu time, e tendo o direito de receber já 1,5%, 1,5% sobre 3 mil reais, temos um determinado valor. Este determinado valor, se o seu time produziu 25 vendas de VIP Member abaixo, você bota já no seu bolso residual mensal R$ 1.125. Residual mensal daquela produção das 25 daquele determinado mês. Isso aí todos vocês acredito que entenderam. Se o mês seguinte você produzir 50, ora, você ganha o dobro. Se você produzir 100, você ganha 4 vezes mais. Se você produzir 0, você ganha 0. É assim, é matemática, é sobre as suas vendas. Agora, preste atenção, se você for 3 estrelas, eu sei que tem um monte de 3 estrelas. Você como 3 estrelas de uma linha aberta, 6%. Se o seu time produzir tão somente 100 vendas de VIP Member no mês seguinte, essas 100 vendas vai conduzir a você, preste atenção no que eu vou falar agora, R$ 19.500, gente. São R$ 19.500 se você, abaixo do seu time, produzir 100 vendas de VIP Members de linhas abertas. Ou seja, ninguém abaixo de você graduado cortando você. E isso é muito forte, isso é impactante, isso muda a vida de pessoas. Agora, pergunta a você, você vai ser Classic ou vai ser VIP Member? Claro que a sua resposta está de acordo com o quê? Com a sua situação, muitas vezes, financeira. E eu gostaria de deixar registrado aqui nesse momento, não faça loucura, não faça coisas por, vamos dizer assim, a palavra correta, por uma euforia do momento. Faça as coisas consciente. Mas preste atenção, se você investir 699, você faz parte do sistema Classic, normal. Mas com mais 3 mil reais, você faz parte do Classic VIP Member. A qual no sistema Classic, quando você cicla, 190 mais 2.390, representa 2.500. Mas quando você cicla no VIP Member, 500 mais 6.500, mais 7.500 são 8 mil reais. Ou seja, se você ciclar uma vez no VIP Member e uma vez no Classic, são 10 mil reais só de ciclo no seu bolso. Que tal? Agora, o melhor que isso tudo não é o ciclo, gente. O melhor que isso tudo é o residual mensal do VIP Member. É o que eu estou falando para vocês agora. Preste atenção, quem é o 4 estrelas que está sentado, ou que está chegando a 4 estrelas nos próximos dias. Você agora, 4 estrelas, tem direito a 3,5% a mais, 6,5% com 3,5% é 10%. 10%, gente, de 3 mil, não precisamos ser muito inteligentes, não precisa fazer cálculo, são 300 reais em cada pacote. Se o seu time produzir as mesmas 100 vendas, 300 reais em cada pacote, preste atenção. Estamos falando em 30 mil reais de residual mês, naquele mês da produção do seu time, com tão somente, eu vou falar baixinho para a concorrência não ouvir, com tão somente 100 vendas, gente. 100 vendas 4 estrelas, 100 vendas VIP Member, 30 mil reais. Pense nisso, pense com carinho. Será que você vai dormir hoje? Ou será que você vai estar tão entusiasmado, tão enfoguetado, não só como eu estou, como todos os diretores estão e como os presidentes estão? E eu não tenho dúvida nenhuma que os vice-presidentes estão da mesma forma, os 5 estrelas, e você, 4 estrelas, que está me ouvindo agora, se você não estava enfoguetado agora, meu irmão, se não enfoguetar agora, talvez no próximo nível você fique enfoguetado. Por quê? Eu vou falar dos 5 estrelas. O 5 estrelas ganha 12,5%, presta atenção agora. 12,5% sobre as mesmas 3 mil,
Se o seu time produzir as mesmas 100 vendas de linha aberta, você não ganha 30 mil. Não. Você vai ganhar um pouquinho mais que 30 mil. Você vai ganhar somente R$37.500. Lembrando, para um produto que quem nunca usou quer usar, e quem já usou quer usar de novo. Mas mesmo que não use o produto, gente, olha a remuneração desse negócio. Esse negócio é forte. Esse negócio tira o sono das pessoas. Esse negócio, na realidade, quando você é um 5 estrelas produzindo 100 vendas, você fica de VIP Member em qualquer lugar do planeta chamado Terra. Vocês ficam quantos dias vocês quiserem, no hotel que você quiser, com quem você quiser. Vocês conseguem compreender isso? Com serviço de translado. Isso não é mais problema. Sabe por quê que não é problema? Porque aquilo que você ganha dessa companhia é autossuficiente e autossustentável. Entenda isso. Mas melhor que isso é ser vice-presidente, porque sendo vice-presidente agora você não tem 12 meses, você tem 14%. Rapaz, eu vou até tomar um gole d'água aqui para falar do vice-presidente agora, nessa ilustração que está na tela. Pois afinal nós estamos falando de uma ilustração de tão somente 500 vendas. E não podemos esquecer que para ser vice-presidente é porque você já tem 3.500 vendas, 3.500 pessoas no seu time. E produzir tão somente 500 vendas, gente, fala sério. Isso aqui é totalmente possível, só não é possível para quem não faz. Vocês sabem aquelas pessoas que arrumam desculpa para tudo? As pessoas que questionam tudo? Essas pessoas realmente não vão fazer. Mas os que fazem, os que têm a solução, acredite, essas pessoas vão fazer. E essas pessoas que eu quero falar agora, você é vice-presidente, você que vai chegar a vice-presidente, presta atenção. 14% sobre R$3.000, nós temos um determinado valor. É só você calcular esse determinado valor vezes 500 vendas, veja quanto dá. Veja quanto dá. Nós estamos falando, gente, nada mais, nada menos em R$210 mil. Fala sério. R$210 mil, eu vou repetir. Eu vou falar baixo de novo para a concorrência não ouvir. Gente, nós estamos falando de R$210 mil de residual num determinado mês, de linha aberta, de um vice-presidente que o seu time produziu tão somente 500 vendas de VIP Member. R$210 mil. Mas preste atenção no presidente. Presidente, ô João Alves, meu irmão, é agora, é nós. Você em São Paulo, Enio, quem segura você, Enio? Você fazendo academia, com o corpo preparado. Meu irmão, ninguém te segura. Presidente Aparecido, Camila, meus irmãos do coração, presidente Fonseca, vocês em São Paulo, vocês vão arrasar. Não só as pessoas que eu citei, eu estou falando de todos os presidentes gerais e principalmente as pessoas que chegarão a presidente. Presta atenção, meu irmão. Você não pode dormir nesse negócio. Eu vou contar um segredo que um dia eu iniciei esse negócio no dia 2 de abril. Eu trabalhei incansavelmente 6 meses e 3 dias. Iniciei no dia 2 de abril de 2011. No dia 5 de novembro, preste atenção, desculpa, 5 de outubro do mesmo ano, 2011, em 6 meses e 3 dias, nós estávamos graduados presidentes. Sabe o que eu fiz? Eu não parava nem um dia. Não parava nem um minuto. Sabe o que eu fazia? Eu mostrava o plano. Para quem, Lucilo? Para todo mundo. Mas quem é todo mundo? Todo mundo que estiver a 1 metro de você respira. Vocês conseguem entender isso? Mostra o plano para todo mundo, meu irmão. Mas e se ele me falar não? A pergunta é quem é o próximo? Entenda isso, gente. Isso é marketing multinível. É assim que as coisas acontecem. Mas você que se tornar presidente, você é presidente, presta atenção. Você já tem 7 mil vendas no seu time. Produzir 1000 vendas é possível. Só que isso acontece primeiramente nas mentes dos que creem. Então, quem crê, isso acontece. E se você crê, porque um dia eu fui presidente, um dia eu também creio que era totalmente possível, e eu falo para vocês, eu não produzia 1000 vendas, eu produzia muito mais que 1000 vendas. Mas eu quero falar de tão somente 1000 vendas em linhas abertas. 1,5% a mais para quem tinha 14, estamos falando de 15,5%. 15,5% sobre 3.000, temos um valor. Pega esse valor agora, faz vezes 1000. Eu vou falar baixo para a concorrência não ouvir. 465 mil de residual, meu irmão. Fala sério. 465 mil real de residual. Vocês estão conseguindo entender? Tem gente que trabalha uma vida inteira, 40 anos, para ter a tão sonhada aposentadoria. Dados do IBGE, 64% dos brasileiros aposentados se aposentam com salário mínimo. É isso que você quer para você, meu irmão?
O que você está esperando para mostrar esse plano só para todo mundo? Mostra esse plano para todo mundo, meu irmão. E quem fala não, qual é o problema? A pergunta é, quem é o próximo? É assim que as coisas acontecem. 465 mil, gente. Vamos quebrar isso tudo pela metade? Vamos imaginar que produziu 500. Quanto seria a metade de 500, gente? 237 mil. Mas não vamos produzir 500. Vamos pegar agora só 100. Pega 100 como presidente. Quanto dá? Só 100 como presidente. Vocês calcularam isso? Já dá algo acima, sei lá, de 40, 50 mil reais. Mesmo assim, já seria simplesmente extraordinário. Mas durma com esse número na cabeça, gente. Durma com esses 465 mil reais, que isso é totalmente possível. Detalhe, para o VIP Member. Então, eu volto a repetir. Eu sei, conheço muitos de vocês, conheço a história de cada um de vocês, da maioria de vocês, e eu não sei. Eu só sei de uma coisa, aqui está aquilo que você sempre sonhou e aquilo que você sempre desejou. Algo ético, algo legal e algo moral. E algo que vai mudar a sua vida. Acredite no que eu estou falando. Sistema Classic e, consequentemente, Sistema VIP Member. Quem puder fazer agora, faça já. Quem não puder fazer agora, dá seus pulos. Faz 4 ciclos. Quando, Lucilo? Nas próximas 2 semanas. Faz 4 ciclos nas próximas 2 semanas no Sistema Classic. Você já tem condição de ser VIP Member, meu irmão. Isso chama-se o quê? Atitude. Para você ter atitude, mostre o plano. Para quem? Só para todo mundo. Diretor Otto, por gentileza, próxima tela. Próxima tela. Presidencial Pool. Antes de falar do Presidencial Pool, deixa eu falar de um detalhe que eu estou aqui enfoguetado e estou entusiasmado e é muita informação na cabeça e às vezes a gente acaba esquecendo de um detalhe importante. Cada vez que você cicla no Sistema Classic, o sistema tradicional, o sistema de investimento de R$699, a pessoa retorna para o Travel Board, lógico, de acordo com a autorização do mesmo, e consequentemente isso gera uma nova venda no seu contador para você atingir o próximo nível. Porém, quando você tem um membro do seu time que cicla no VIP Member, ou você mesmo cicla no VIP Member, quando a pessoa retorna para o Travel Board, não por imposição e sim por decisão, a companhia vai creditar no seu contador não um pacote a mais. Ela vai creditar nada mais, nada menos que 3 pacotes a mais. Então presta atenção, meu irmão. Se você tem 100 pessoas que ciclaram no VIP Member, você não tem 100 novas vendas no seu contador. Você vai ter quantas novas? Você vai ter 300 novas vendas no seu contador. Você consegue entender isso? Por quê? Porque cada vez que um VIP Member cicla, conta 3 novas vendas no seu contador, que vai levar você mais rápido para o próximo nível, para o próximo estágio. Lembrando que o próximo nível, ô João, tem que falar de você de novo, né, João? Falar do presidente Enio, falar do presidente Fonseca, falar do presidente Aparecido, presidente Camila, enfim, dos nossos presidentes Glória, da nossa presidente Ana, da nossa presidente Maristela, enfim, de todos os nossos presidentes, diretor Otto, diretor Pacheco, diretor Wagner, diretor Lucilo, enfim, todos nós que também um dia fomos presidente. Falar do pool presidencial. O pool presidencial, gente, a companhia, ela vai pagar 2% para os presidentes. Mas preste atenção, é 2% não somente do Classic. É 2% do Classic, mas também os mesmos 2% no VIP Member. Então preste atenção, 2% sobre um valor de R$3.000, nós estamos falando em quantos reais? Vocês conseguem calcular aí? Eu não fiz nem esse cálculo, para falar a verdade, mas esse cálculo também não é muito difícil, né? Nós fazermos. Nós estamos falando em R$60, é isso? Por pacote? Exatamente, são R$60 por pacote. Então, imagina, cada VIP Member que entra no sistema, 60%, aliás, desculpa, R$60, ele é reservado como se fosse um fundo, na realidade é como se fosse um bônus, uma divisão de lucro, vamos dizer assim, que é feita de forma mensal. Ou seja, tudo que a companhia faturou de forma mundial, detalhe, não estamos falando de país,
Nós estamos falando de continente, nós estamos falando de seu time, nós estamos falando de faturamento mundial. 2%, não importa se é de VIP Member ou também do Classic. Ela junta esses dois e reparte 2% para os presidentes. Detalhe, presidentes qualificados. E os presidentes que estão aqui hoje, eles sabem o que significa ser um presidente qualificado. E quando você chegar ao nível de presidente, consequentemente, você também saberá. Mas se você quiser saber de forma antecipada, é simples. Participa dos treinamentos online e treinamentos presencial. Presidente Otto, passa por gentileza e vamos para a nossa última tela. Não sei se você já agregou a última tela, mas vamos ver aí o que você tem para nós. Mas a princípio a última tela é para nós falarmos da nossa convenção. Vamos lá, diretor Otto, por gentileza. Eu acho que essa é realmente a última tela, por isso que o diretor Otto não está passando, né? Exatamente. Pode voltar, diretor Otto. Eu já memorizei, eu vi que você não está com a tela ali, mas eu vou falar de forma verbal e, consequentemente, não há necessidade de nós termos um PowerPoint. O que eu quero falar é uma coisa muito simples, gente. Eu quero falar da convenção. Eu não sei quem vai, eu sei que eu vou estar lá. E eu só sei de uma coisa. Quem pretende algo nessa companhia tem que estar lá. Porque se você não estiver lá, não vai mudar nada. Por quê? Porque a convenção vai acontecer da mesma forma. Acredite, com você ou sem você ela vai acontecer. Mas eu quero deixar aqui registrado para finalizar a minha fala, que com você vai ser muito, mas muito, muito melhor, muito mais gratificante. A sua presença é importante para nós. A sua presença nesse evento vai fazer a diferença. Para quem? Para você, meu irmão. Então, prepare-se, esteja no dia 19 de maio, esteja nessa convenção. Melhor que você está, leve o maior número de pessoas possíveis nessa convenção. Pessoal do Nordeste, Milton, meu irmão, só você tem que botar as 1.200 vencedores aí. Eu não sei o que você vai fazer, mas se eu tivesse na sua cidade, meu irmão, sabe o que eu ia fazer? Eu ia sair com o megafone para mostrar esse plano de negócio durante os próximos dias. E aí, Milton, sabe o que ia acontecer, meu irmão? Esses 1.200 lugares ia ser só do meu time. Sem querer ser prepotente, brincadeiras à parte, gente, mas, Milton, você tem tudo nas suas mãos, meu irmão, na sua cidade, Natal. Mas não quero falar só com o pessoal de Natal, quero falar com o povo em geral do Nordeste. Nordeste, vocês, a nível Brasil, é um dos povos mais alegres, um dos povos mais motivados no nosso Brasil. Vocês verdadeiramente fazem a diferença no nosso Brasil. E vocês, meus amigos e minhas amigas, vocês não podem ficar fora. Vocês têm que estar nesse dia. E agora também eu quero falar para as pessoas do resto do nosso belo e querido Brasil. As pessoas do Norte, as pessoas do Centro-Oeste, as pessoas do Sudeste e, lógico, as pessoas do Sul, não é verdade? Pessoal, eu não sei quem de vocês vai estar com a gente, mas volto a repetir. Toda a diretoria da MyTravel estará presente, inclusive, não é de forma oficial, mas praticamente podemos dizer que 90% a presença, inclusive, de nosso diretor internacional, Jean-Marc. Mas muito menor que a presença minha, que a presença dos diretores, gente. Eu volto a repetir. A presença melhor nesse evento é a sua presença. É nesse lugar, é de evento em evento que as coisas acontecem. Sabe por quê? Porque nesse lugar a sua crença, ela aumenta. Nesse lugar você recebe informação. Nesse lugar você recebe treinamento. Nesse lugar você vem com os olhos brilhando. Nesse lugar você volta entusiasmado. Nesse lugar você volta enfoguetado. E através desse lugar as coisas vão acontecer. Boa noite a todos. Muito obrigado. Fiquem com Deus. E agora vou passar a palavra para o nosso diretor, Wagner Silva!